Olá, eu sou o professor Richard Perassi, do Programa de Pós-Graduação de Engenharia e Gestão do Conhecimento, e eu atuo na área de mídia do conhecimento, juntamente com esses meus colegas, cuja imagem vocês estão vendo aí na tela, né, que são os outros professores pesquisadores aqui da nossa área de mídia do conhecimento. Essa é uma das 3 áreas de pesquisa do Programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento. O foco da área são os estudos de mediação, e a mediação reúne atividades de planejamento, gestão, controle e avaliação da mídia, né, ou dos sistemas de mediação, que são sinônimos de mídia. A área de mídia do conhecimento, né, então, desenvolve as atividades de mediação. E o objetivo dessas atividades, o objetivo da mediação é usar a mídia ou multimeios para registro, compartilhamento, conservação, criação, disseminação do quê? Do conhecimento. Tá certo? Qual conhecimento? Todo conhecimento. Conhecimento de qualquer área do saber, do conhecimento. Seja uma área acadêmica, ou seja uma área técnica, nos interessa poder oferecer sistemas de mediação, processos de mediação, recursos de mediação ao conhecimento. Isso caracteriza a nossa interdisciplinaridade. Por quê? Porque nós fazemos relações entre áreas e entre interesses, entre objetivos e conhecimentos diferentes. E também, na medida em que nós destinamos isso para a sociedade, que nós interagimos com a sociedade, nós também estamos apostando na transdisciplinaridade. Esse contexto tem tudo a ver com informação e comunicação, né? O que a gente comunica é informação. A informação que está num canal para ser comunicada tem a característica de mensagem. Mensagem é a informação que está colocada num canal para ser comunicada. E há 2 níveis de informação e comunicação nas mensagens, né? O primeiro nível é o nível semântico-conceitual, né, do conteúdo ou ideia, né, que geralmente vem da área de origem do ingresso, da pessoa que entra para trabalhar conosco, né, dentro do programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento, na área de mídia do conhecimento. Por outro lado, aquilo que é o nosso foco, né, aquilo que nos interessa mais especificamente, é o nível estético material, técnico e tecnológico, né, que é a própria mídia, né, como suporte de expressão e da informação. Se nós olharmos ali no exemplo, né, se eu fizer um recorte numa prancha de madeira, né, eu posso recortar isso num formato de âncora. Então, a prancha de madeira, né, vai ter a ideia de âncora, né, vai expressar a ideia de âncora, vai informar a ideia de âncora, né, que é o conteúdo, o conceito. Por outro lado, ela vai expressar também a sua realidade material, que é de madeira. Aí a gente também discute a questão da relação entre mídia e conhecimento, né? É preciso entender que o conhecimento é desenvolvido primeiramente na mente, né? É uma coisa mental. E se é uma coisa mental, no campo da ideia ou no campo de uma experiência subjetiva, ele não tem tangibilidade, né? Ele não tem uma fisicalidade própria que possa ser percebida por terceiros, né? Agora, quando eu consigo expressar este conhecimento, né, ele pode surgir em forma de habilidade, e eu consideraria isso a parte tácita do conhecimento, aquilo que eu sei fazer, é um saber, ou ele pode ser expresso, né, como uma ideia, né? Essa ideia no sentido de que já foi agregada alguma linguagem e eu posso falar sobre ele, eu posso representar, eu posso explicitar esse conhecimento. Agora, de qualquer maneira, para poder fazer isso, quer dizer, para poder informar objetivamente e comunicar o conhecimento, né, eu preciso de formatar esse conhecimento, de formar esse conhecimento, né, em um corpo, né? Então, o conhecimento é expresso no corpo. Que corpo? Corpo de quem? Primeiro das pessoas, né? Eu estou aqui falando com a minha voz, né, usando o meu corpo, né, minhas expressões físicas do meu corpo, para poder comunicar as minhas ideias, né? Agora, além disso, existem os corpos, né,
de outras coisas, outros meios físicos, né, que podem fazer isso. Então, por exemplo, quando eu fiz o recorte da âncora na madeira, eu estou usando o corpo da madeira para informar e expressar a ideia de âncora. Mídia, então, é o corpo ou o conjunto de corpos físicos que informa e expressa as habilidades ou as ideias, tá certo? E a mídia, então, se a gente for estabelecer um conceito bem básico, a gente pode dizer que mídia é a parte física da informação. Então, a informação tem uma parte que é ideal, né, que é conceitual, e uma outra parte que é expressiva, né? A parte expressiva é o que a gente chama de mídia, né? É o que dá o suporte e a expressão para a ideia, para a forma, para aquilo que se quer comunicar. A mídia, então, é a parte física da informação. Por exemplo, esta apresentação que eu estou fazendo aqui, provavelmente você está acompanhando, né? Recebendo essa mensagem, né? Por quê? Porque ela está sendo suportada e mediada por luz, né? Pela tela do vídeo, né? E por um computador, seja um computador fixo ou móvel, ou seja, pode ser um computador de mesa, né? Um desktop, ou um notebook, ou um tablet, ou até mesmo um smartphone. Aí a gente chega à conclusão de que existe um transporte, né? Primeiro, da ideia para o corpo, para a matéria, para a mídia, né? E depois a gente oferece esses processos de mediação ou a própria informação e a mensagem para a sociedade. Aí vem a relação entre mídia e sociedade, né? Então, assim, o que a mídia em si oferece, né? Ela oferece recursos mediadores, né? Então, assim, quando um psicólogo, por exemplo, reúne uma série de pessoas, né, para fazer uma dinâmica de grupo, né? Ele está usando o quê? Ele está usando a interação, as relações entre os corpos ali, para estabelecer um processo de informação e comunicação. Então, os recursos mediadores são os corpos, né, das pessoas e das coisas, né, as linguagens, né, que a gente pode usar, os instrumentos e as técnicas, né, que permitem articular as linguagens, né, também os aparelhos, né, que seriam instrumentos mais sofisticados, né, que suportam e mediam a informação e as mensagens, como é o caso dos sistemas de computador e interligados em rede online, etc., né? E os aplicativos, né? Que seriam, então, os softwares, né? Que eu posso utilizar para especificar as atividades, né? A dinâmica dos computadores, por exemplo, né? E, além disso, existem os profissionais específicos da mídia, né? Então, por exemplo, um engenheiro de som, né? Um profissional de informática, um informata, né? São profissionais de mídia, tá certo? Específicos de mídia. Eles costumam construir mídias ou fazer programas para mídia, né? E o mediador? O mediador pode ser um profissional da mídia, mas pode ser também qualquer outro profissional. Esse que nós recebemos aqui no nosso programa. Os mediadores são, portanto, profissionais de diferentes áreas, né, que são capazes, né, de planejar, adaptar, avaliar, aprimorar ou executar os recursos de mídia para o conhecimento, né? Então, por exemplo, você vem de uma área do conhecimento específica, né, como a química, né, e você diz, mas eu não sei fazer um programa de computador. Mas quando você recorta esse seu conhecimento de química e organiza ele de uma maneira que você poderia informá-lo, constituí-lo como mensagem para comunicar a outra pessoa, você pode recorrer a um profissional da mídia, por exemplo, um profissional de informática, para ele fazer um programa que resolvesse aquelas questões que você estudou, pesquisou e entende que são necessárias serem resolvidas para que exista comunicação na sua área de conhecimento. Fazer esse plano de mídia, fazer esse projeto, esse mapa, né, para requerer de um profissional específico da programação que ele desenvolva um programa que possa atender essas necessidades, também é um trabalho de planejamento de mídia, é um trabalho do mediador, tá certo? Aí, quer dizer, os mediadores fazem essa ponte entre o conhecimento, né, aquilo que ele pretende passar à sociedade como sendo útil, com os recursos que a mídia oferece. Para isso precisa estudar, para isso nós temos a nossa área, né? Por fim,
isso é encaminhado à sociedade, né? Porque a nossa visão final, o nosso objetivo, a nossa face pública é a gestão, né? E ela visa um atendimento à sociedade. A mídia se coloca à disposição de atender a sociedade. Quem que é a sociedade? Quem compõe a sociedade? A sociedade é composta pelo público em geral, pelas instituições ou empresas, né? Por escolas, que em parte são instituições, em outra parte são empresas, né? E na gestão pública de uma maneira geral, né? Governos municipais, estaduais, federais, associações de bairro que têm um processo de gestão comunitária. Para tudo isso, nós estamos dispostos a olhar, estudar e atender com sistemas de mediação ou com recursos de mídia, né, que são criados, adaptados, incrementados e executados por quem? Por nós, mediadores, né? Por nós que estudamos a mídia e temos uma reserva de conhecimento e fazemos a relação entre mídia e conhecimento de maneira a atender necessidades ou oportunidades da sociedade. Além disso, é importante frisar, para terminar a nossa fala, que nos interessa todas as relações entre mídia e conhecimento, né? Todo recurso, né? Todo elemento, todo objeto que pode auxiliar nessa relação, que pode fazer uma interface, que pode fazer a mediação, nos interessa. Por outro lado, nós também focamos na ideia de que existem certos recursos, certos instrumentos, né, certos aparelhos que são especificamente mídia do conhecimento. Por quê? A mídia do conhecimento seria um sistema não biológico, quer dizer, não humano e não animal, né, não vegetal, mas que processa informação com relativa autonomia. Então, quando você consegue desenvolver um sistema que processa informação para produzir novas informações, para gerar um conhecimento com alguma autonomia, e não é um ser vivo, porque naturalmente o ser vivo é um ser do conhecimento, não necessariamente um conhecimento cognitivo simbólico, mas de um saber, de uma relação de mediação entre o que a vida possibilita e o que ele pode ser enquanto ser. Mas, além disso, nós fazemos sistemas que não são biológicos, né? E que conseguem, com alguma autonomia, processar a informação. A esses sistemas, nós chamamos, então, mais especificamente, de mídia do conhecimento. É isso aí que eu gostaria de dizer. Muito obrigado pela atenção. Sejam todos bem-vindos ao programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento, especialmente a área de mídia do conhecimento.